Então assim, ó, pessoal, tem que retirar o véu, tem que retirar o véu, tem que cair na real. Vocês têm que cair na real. Cair na real. Vocês têm que cair na real. Então assim, ó, quem são os filhos da serpente? Satanás, a antiga serpente, são os aliens. São os aliens. Lembro lá no livro de Gênesis está escrito que os filhos de Deus tomaram para si as mulheres, filhas dos homens que mais lhe agradaram, tomaram para si e tiveram filhos com essas mulheres. Quem são os filhos que eles tiveram? São os híbridos, né? Genética humana misturada com DNA de animal, que é a serpente. Por isso que é chamado de besta, entendeu? A besta significa o quê? Um animal. E esse animal é a serpente, é um híbrido de um homem com uma serpente, entendeu? É a genética luciferiana, entendeu? A genética contrária da genética do Criador. E aí as pessoas falam que o número 6 é o número da imperfeição. Por que o número 6 é o número da imperfeição? Porque se tu fizer o cálculo da palavra alien, vai dar 51, que é a estrela invertida. Se desinverter a estrela, vai aparecer o número 15. Se inverter a estrela, vai dar 51. A área é 51, tá caindo a tua ficha? Então, somando 5 com mais 1, vai dar 6. O número da imperfeição. Se vocês já assistiram os documentários sobre os greys, os cinzas, eles são perfeitos? Me responde se eles são perfeitos. Eles não têm orelhas, alguns têm 3 ou 4 dedos, alguns nem têm órgãos genitais. Eles são perfeitos? Não são, são imperfeitos. Então tá tudo na cara de vocês. Mas vocês não querem retirar o véu místico. Não querem retirar o véu místico. Mas aí querem ficar falando na serpente, no bode. Querem ficar falando, né, num monte de coisa, num monte de ocultismo que já poderia ser retirado há muito tempo. Mas vocês não querem admitir, porque o cenário que está sendo revelado hoje é forte. E aí cair na realidade pesa. Então assim, ó, quem são os filhos do diabo, da antiga serpente? São os híbridos, que muitas pessoas estão sendo raptadas, sendo levadas por esses discos voadores e estão sendo feitos ali, ó, manipulações genéticas, entendeu? Misturando DNA de animal com DNA humano e fazendo essa hibridação. Tá entendendo? Então, aí quando tem essa imagem aqui oculta de Adão e Eva, aqui Adão e Eva com chifre na cabeça, é lógico que está dizendo que eles não são seres humanos normais, são seres híbridos, tá entendendo? Filhos de quem? Dos aliens. Tá vendo aqui a estrela invertida aqui, ó, que vai dar o resultado 51, que é o resultado linear da palavra alien. Mas as pessoas não querem acordar. As pessoas não querem acordar. Essa genética híbrida é a queda de Adão e Eva. E a queda deles é a queda intraterrena. Porque a hibridação, que é uma genética contrária da criação, está presa no mundo intraterreno. Então, quando tu vê o maçom fazendo sinais com os dedos, tu vê nas casas de religiões os espíritos incorporando e fazendo dedos chifrados, são os filhos da serpente. Tá entendendo que são quem? Os aliens. Então, a expulsão de Adão e Eva é a expulsão do jardim, é a expulsão da superfície terrena. Entendeu? É a expulsão da superfície do planeta e ir para mundo inferior, mundo intraterreno. Então Adão e Eva representa quem? Representa a maçonaria, meu amigo. Porque a maçonaria nada mais, nada é do que o governo oculto dos aliens aqui na Terra. Tá me entendendo? E a maçonaria tá infiltrada em todas as religiões. Por isso que para te entrar dentro da maçonaria, tu tem que acreditar em alguma coisa, em algum Deus. Não interessa o que seja, mas em alguém tu vai ter que acreditar, em algum Deus religioso tu vai ter que acreditar, porque a maçonaria é a própria religião. Então, quem é Adão e Eva? São os maçons. Aí tem aquele que sabe disso, que é maçom e sabe o que está fazendo, e tem aqueles que estão fechando pactos maçônicos dentro das religiões e não sabem, porque a maçonaria, a religião,
é a maçonaria invisível, é o lado invisível da maçonaria. Tá me entendendo? Então essa representação de Adão e Eva representa o quê? Os seres híbridos, por isso que eles têm chifres na cabeça, entendeu? Então, a queda é essa, só que a religião mente com aquela historinha, não, porque Adão e Eva somos nós que caímos. Não, nós não caímos ainda. Por isso que está escrito que a gente tem que cuidar da nossa salvação. Tá me entendendo? Porque a gente não caiu ainda, entendeu? A queda é o mundo intraterreno nos corpos híbridos. E é por isso, tá me entendendo, que o diabo, a antiga serpente, Satanás, que são os aliens, é por isso que eles querem o teu espírito. Por que eles querem o teu espírito? Para preencher as genéticas híbridas. Porque uma genética híbrida sem uma consciência não adianta de nada. Tá me entendendo? Tu tá me entendendo o porquê que Satanás quer tanto a tua alma? Porque ele precisa montar o exército híbrido dele para guerrear contra nós. É isso que ocorre. Tá me entendendo? Ele precisa da tua consciência. A tua alma é a tua consciência. E um corpo sem consciência é um corpo morto. Então é por isso que ele quer tanto a tua consciência, para preencher a criação híbrida dele dentro do mundo intraterreno. Tá me entendendo isso? É isso que ocorre. É isso. Tá na hora de despertar a consciência. Tá na hora de despertar a consciência. É isso que está acontecendo. Por isso que eles querem a tua alma. Por isso que Satanás tanto deseja a tua alma. Justamente para preencher esses corpos híbridos. Que muitos são produzidos aonde? Na própria área 51. É isso que ocorre. Então, nessa altura do campeonato, as pessoas ficam falando porque o diabo é isso, que é de guampa e não sei o que. Isso tudo é ocultismo para vocês não caírem na real, que eles estão falando de seres híbridos, que é identificado lá no livro de Gênesis. Tá me entendendo? E é por isso que a mídia jamais vai falar de ufologia, vai falar de OVNI. Eles não vão falar. Teve uma época que eles falaram, mas depois acabou, eles não vão falar. Porque do jeito que as pessoas estão despertando a consciência, logo elas vão começar a associar uma coisa com a outra. E aí o véu se rasga. Então, falar de ufologia é levar as pessoas ao ridículo. Ah, se tu falar, eu vi um OVNI, um disco voador, tu vai cair no ridículo. Porque como que eles vão falar isso? Se esse é o truque, essa é a queda. É a hibridação para os mundos intraterrenos. Estão entendendo? Então assim, ó, caiam na real, porque tá tudo escancarado na frente de vocês. Então vocês estão vendo aí, ó, aqui, ó, Eva aqui com um cacho de uva aqui, ó, entendeu? Uva representa o quê? O sangue. O pacto de sangue que é feito dentro da religião. O pacto de sangue é feito dentro das casas de magia negra. E o pacto de sangue também é feito dentro da igreja católica e dentro da igreja evangélica, né? O vinho da prostituição que está ali no teu livro chamado Bíblia da Grande Meretriz. O vinho da prostituta que tu está bebendo. O vinho que representa os assassinatos dos justos que foram mortos pela religião. Então assim, ó, acorda e para com esse ocultismo, porque não adianta falar de maçonaria e não retirar o véu. Tem que acordar. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí na mão aí, ó, né, da representação desse demônio, até a cruz ali, ó. Cara, só não vê quem não quer. Acordem.